sua Bíblia em Lucas capítulo 10, de 25 a 35 será a nossa leitura. Lucas capítulo 10, versos de 25 a 37 será a leitura bíblica. Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Eu vou ler e a congregação acompanha, porque esse texto é muito bonito. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores. Leia na sua Bíblia aí, ladrões, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caía nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Eu quero orar ao Senhor, embora nós tenhamos um período de louvor, em que nós tivemos a oportunidade de cantar louvores a Deus, tivemos a intercessão, mas nesse momento eu gostaria de orar junto com a igreja. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Muitos vieram aqui esta noite, Senhor, buscando um conforto, um alívio aos seus corações. Alguns vieram aqui esta noite, Senhor, buscando refrigério para a sua família. Alguns outros, ó Pai, tendo conflitos interiores, querem buscar a paz em Ti. E ainda outros vieram aqui para Te adorar por tudo que o Senhor fez na vida deles. E eu me coloco também no meio dessa multidão que vem Te adorar. E coloco todo o meu coração diante de Ti para Te exaltar. Por isso, Senhor, nós estamos ansiosos pela Tua palavra em nossas vidas. Fale conosco, nos admoeste, nos exorte, mas principalmente levante a nossa cabeça para olharmos para Jesus Cristo e para sermos iguais a Ele. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando eu leio esse texto, um texto muito conhecido da palavra de Deus, e da leitura acima do texto, eu gostaria nesta noite de trabalhar com 3 institutos bíblicos que têm muita importância para a vida de todos aqueles que querem seguir Jesus Cristo. Se o seu desejo é seguir Jesus Cristo de Nazaré,
o que morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus intercedendo por nós, mas não nos deixou sozinho e mandou que o seu Espírito Santo habitasse em nossas vidas. Se você quer seguir a esse, você vai ter que observar 3 coisas atentamente que dizem esse texto. A primeira delas, a misericórdia. A segunda, a fé. E a terceira, a vontade. É simples. Misericórdia, fé e vontade. Porque quando nós olhamos para essas 3 palavras aqui existentes nesse texto, nós temos que olhar para o texto e ver o que Deus quer nos ensinar. Jesus não perderia o seu tempo falando uma parábola para aquele mestre na presença de uma multidão, porque o texto é bem claro em dizer que aquele mestre o tentava, o provocava, queria pegá-lo em algum tropeço, queria persuadi-lo a errar. Nós temos que olhar para esse texto e ver o que Deus quer te ensinar e quer me ensinar. Por isso, ao olharmos para esse texto, nós temos que entender como eu me vejo. E quando olhamos para esse texto, também temos que observar como Deus me vê. Primeiro, como eu me vejo. Segundo, como Deus me vê. O ano passado, em 16 de março de 2013, eu estava aqui em cima, sendo ordenado a pastor. Hoje é 16 de março de 2014. Fazem 12 meses exatos. 12 meses exatos que eu estava aqui sendo ordenado pastor. E uma vez eu estava aqui no mês passado e me ligou uma pessoa da minha juventude, um companheiro da minha juventude. Eu estou vendo ali o Luiz Carlos Borges, companheiro da minha juventude. Eu estou vendo ali a sua esposa Fabiana Borges, companheira da minha juventude. Estou vendo ali a Ana Paula Miranda hoje, companheira da minha juventude. Estou vendo o Rodrigo ali, que sofria muito na minha mão, o Rodrigo Majewski. Estou vendo alguns que eram companheiros da minha juventude. Nós fomos jovens aqui nessa igreja, alguns adolescentes, e crescemos juntos no Evangelho. E me ligou um também companheiro nosso. Talvez se eu pronunciar o nome aqui, que eu me reservo o direito de não pronunciar, talvez muitos aqui vão conhecer, porque era muito querido. E aí ele me ligou e falou: Wesley, como que estão as coisas? Eu falei: vão bem. Estou sabendo que agora você é pastor. Eu falei: rapaz, você vê o que Deus faz? Você vê o que Deus faz? Aí ele falou também: eu sou presbítero aqui de uma igreja. Presbítero, desculpa, reverendo. Aí eu falei: você é reverendo? Ele é, sou reverendo. Reverendo é pastor na igreja presbiteriana. Eu falei: olha aí o que Deus faz, hein? E ele: pois é. E nós tivemos alguns minutos assim de reflexão sobre o que Deus fez nas nossas vidas. O que nós caminhamos juntos. E eu comecei a refletir sobre isso. Como é que Deus me vê? Como é que eu me vejo? Às vezes Deus olha para você e vê você como você não se vê. Às vezes Deus olha para você e o projeto de vida, desculpa,
forte emoção, segura. Dominei, vamos lá. Às vezes Deus olha para você e vê você como você não se vê. E às vezes o projeto de Deus para a sua vida não está dentro do teu conhecimento. Quando Deus te chama aqui esta noite, Deus te vê como você não se vê. Porque se você se vê, se Deus te visse como você se vê e eu me vejo, você não estaria aqui. Às vezes eu e você nos vemos de uma maneira depreciativa, melhor dizendo. Achamos que não valemos coisa alguma. Achamos que não fazemos nada de certo. Às vezes nós olhamos para nós mesmos de uma maneira supervalorizada. Achamos que só nós é que fazemos a coisa certa. Achamos que só nós é que somos importantes. Achamos que quando vamos no shopping a vaga tem que ser nossa. E já vamos dizendo ao universo, me dá uma vaga que eu estou mandando. Eu vi um livro que fala isso. Você quer uma vaga no estacionamento, já vai ordenando ao universo, eu quero uma vaga. Engraçado. Supervalorizando-se ou superinferiorizando-se. Mas Deus sabe quem você é. Porque de Deus ninguém se esconde. Deus conhece o seu coração. Quando eu olho para esse texto, eu vejo esse homem, um mestre, um doutor da lei, questionando o nosso mestre, o nosso Deus. Ah, se ele soubesse com quem ele estava falando. E ele começa a querer pegar Jesus em uma cilada. E Jesus devolve a ele uma armadilha, mas não para ele cair, mas para ele aceitar a verdadeira graça de Deus. Por isso que quando Jesus mostra esse texto para ele, ele diz, eu quero que você se veja como eu te vejo. E a primeira coisa que Jesus destaca é a misericórdia. O caminho escolhido por Jesus para contar a parábola nos parece apontar para a misericórdia. Porque o texto ele retrata um caminho muito interessante. Deixe-me explicar aqui para você. O texto fala que um certo homem estava andando numa direção de Jerusalém para Jericó. E esse caminho de Jerusalém para Jericó, ele era conhecido como caminho de sangue. Porque por aquele caminho as pessoas eram roubadas, eram furtadas e muitas vezes perdiam a sua vida. Todas as suas economias, porque por ali também trafegavam homens comerciantes que passavam por ali, estavam sujeitos a serem roubados ou furtados, ou perder a sua vida. Quando eu li essa expressão e fui pesquisar esse texto, eu percebi o quanto esse caminho de Jericó a Jerusalém parece com a capital de São Paulo. Parece o caminho de Itaquera para o centro de São Paulo. É impressionante como que se pode perder a vida nesse pequeno trajeto de 28 quilômetros. Exatos 28 quilômetros que dava de Jerusalém a Jericó. 28 quilômetros. Daqui ao centro de São Paulo, 28 quilômetros. Eu já marquei, está cravado. 28 quilômetros você está na Praça da Sé. Daqui até lá. Impressionante, não é? Como é que pode ter uma coincidência dessa? Uma pessoa que perde a sua vida ou pode perdê-la num caminho de 28 quilômetros. De carro dá 15 minutos. Impressionante. E Jesus fala nesse texto
sobre misericórdia. Um samaritano passava por ali e ele estava cheio de afazeres. Estava cheio de coisas para fazer. E ele resolve parar. E ele para. O que Jesus quer nos ensinar com essa história, hein? Primeira coisa, sacrificar o bem-estar pessoal para exercer misericórdia. O samaritano tinha os seus afazeres, ele estava na sua montaria, e ele vê aquele homem, e movido de íntima compaixão, o texto diz. O texto diz que esse homem tinha íntima compaixão. E compaixão não recebe outra palavra senão misericórdia. Só tem compaixão quem exerce misericórdia. É preciso ter compaixão para exercer misericórdia. E aquele homem atarefado, cheio de coisas, desce da sua montaria, pega aquele homem, coloca na sua montaria, deita vinho, deita azeite, fecha suas ataduras, leva-o consigo, coloca-o numa hospedaria, deixa tudo pago e diz: quando eu voltar, eu te pago o que sobejar, mas cuida desse homem para mim. Era um homem que estava trabalhando. É um homem que tinha negócios, porque era uma rodovia naquela época de negociantes, comerciantes. Ele tinha muita coisa para fazer. Mas ele contemplou aquele homem necessitado e parou para exercer misericórdia. Existe algo interessante no texto que eu gostaria de ressaltar. O samaritano não deixou de fazer o que havia programado, mas isso não o impediu de exercer misericórdia. Quando Jesus cita esse texto, parece que ele aponta para outros contextos que ele traz na palavra de Deus. Mateus 9,13 diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Em Mateus 12,7, na parte B do versículo, diz assim, misericórdia quero e não sacrifício. Em Tiago 2,13, na parte B, diz assim: e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em Colossenses 3,12, a palavra de Deus diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias. Entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E em 1 João 3,17 diz o seguinte: quem, pois, tiver bens do mundo, e não vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? A misericórdia chama o amor, que chama a interrupção do seu cotidiano pessoal, que te faz sair do seu conforto, da sua zona de conforto, para poder estender a mão para o caído e levantá-lo. Essa é a misericórdia de Deus. Sabe como que Deus te vê? Deus te vê como esse homem jogado à beira do caminho, necessitando de azeite, de vinho e de ataduras. Deus é Deus que levanta o caído. Qual é o problema que te traz aqui esta noite? Qual o motivo que lhe traz aqui esta noite? Eu quero que você saiba, Jesus é muito mais do que o bom samaritano. E a palavra de Deus diz que o sangue dele, que simboliza o vinho, é capaz de curar os seus pecados. E a palavra de Deus diz que o azeite que não falta no candelabro, que representa o Espírito dele, é o Espírito que ele quer te selar para sempre, para você ser propriedade dele, eterna,
ninguém toca. Dois selos maravilhosos da palavra de Deus: o sangue de Cristo e o Espírito de Deus. O sangue que nos purifica do pecado e o Espírito que nos sela para todo sempre. Somos herdeiros de Deus. Às vezes a gente olha para esse texto e não vê que esse bom samaritano, Jesus é muito mais do que esse bom samaritano. Porque Jesus morreu na cruz por todos nós. Jesus morreu na cruz para que as nossas pisaduras fossem saradas. Ele exerceu misericórdia muito mais do que esse bom samaritano. Mas a primeira coisa que Deus fala é sobre misericórdia. Eu tenho a convicção, meus irmãos, cada dia mais, de que para exercer misericórdia é preciso não fazer a sua vontade. Eu tenho para comigo cada vez mais a ideia de que o arqui-inimigo, Satanás ou o diabo, o inimigo das nossas vidas, ele não quer que o crente ou qualquer um faça a vontade dele, diabo. Ele quer que você ou qualquer um faça a sua vontade. Porque fazer a vontade do diabo, todo mundo repugna. Eu não quero. Que isso? Não quero fazer. Longe de mim, nunca fiz. Mas fazer a sua vontade é tentador, não é? Fazer a sua própria vontade é tentador. Porque quando eu faço a minha vontade, eu não faço a vontade de Deus. Essa é a verdade. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Às vezes nós nos achamos normal algumas atitudes que nós fazemos, seja em casa, no trabalho, em qualquer lugar. E eu quero fazer uma perguntinha para você de foro íntimo. Você não precisa responder. Não levante a mão, porque eu não vou deixar você responder. Só responda para si mesmo aí. Você cantaria na igreja as músicas que você ouve em sua casa? Você projetaria na igreja, no projetor, as programações que você assiste em sua casa? Porque seguir a Jesus é não fazer a sua vontade, é fazer a vontade dele. Se você não pode projetar aqui as programações que você assiste em sua casa, e se você não pode tocar aqui as músicas que você ouve em sua casa, eu acho que eu tenho assim quase que certeza. Eu estou quase certo, beirando convicto, 99% de chance de eu estar correto, de que essas coisas não agradam ao Senhor Jesus. Quando eu e você fazemos a nossa vontade, é porque a vontade de Deus está em segundo plano. Misericórdia, quem exerce misericórdia precisa parar um pouco a sua vida para poder olhar para o outro e ver qual a necessidade dele e poder ajudar. Vontade, nós precisamos parar para pensar se aquilo que eu estou fazendo realmente é e dá glória e glorifica o nome de Jesus. Numa pregação passada eu fiz uma pergunta que eu gostaria de repeti-la aqui esta noite, que eu acho bastante propícia para esse tema. E a pergunta é a seguinte: qual foi a última vez que você queria fazer uma coisa e não fez
para agradar a Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você queria fazer uma coisa, mas não fez para agradar Jesus Cristo? Você já parou para pensar como são os nossos relacionamentos? Os nossos relacionamentos são cercados de vontades. Você pôs a roupa que lhe deu vontade, não foi? Você penteou o cabelo da forma que lhe deu vontade. Você passou o perfume ou não que lhe deu vontade. Você tomou banho ou não da forma que lhe deu vontade. Os nossos relacionamentos são cobertos por vontade. Eu pergunto uma coisa para você. Qual foi a última vez que você abriu mão da sua vontade para ter um bom relacionamento? Qual foi a última vez que você queria fazer algo, mas não fez para manter esse relacionamento? Qual foi a última vez que lhe veio à boca algo para falar, mas você não falou para manter esse relacionamento? Qual foi a última vez que você não queria fazer algo, mas fez para manter esse relacionamento? Qual foi a última vez que você queria falar algo, mas não falou para manter esse relacionamento? Porque a vontade humana, ela é muito forte. A palavra de Deus diz em João 9,31 que sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha aí. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Você quer que Deus te ouça quando você pedir? Faça a vontade dele. Em 1 João 2,17 diz assim: o mundo passa e todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 3,17 diz assim: porque melhor é sofreres fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Sabe, meus irmãos e amigos aqui presentes, nós precisamos aprender a ser gente. Nós precisamos aprender a ser gente. Eu estava, na semana passada, conversando com algumas pessoas, e eu estou fazendo um curso que é patrocinado pelo governo. E o curso é sobre capacitação para a liderança ou gestão de comunidades terapêuticas. E a comunidade terapêutica lida com alcoólatra, lida com adicto de toda forma. O adicto em drogas, em entorpecentes, melhor dizendo, em álcool, em cigarro. Eu estava conversando com esse rapaz, estávamos falando de como nós organizarmos e fazermos algo aqui nesse bairro. Como que nós podemos mudar esse bairro? Você sabia que aqui tem uma das maiores cracolândias do estado de São Paulo? Só perde lá para do centro. Você sabia que nós temos uma grande concentração aqui de moradores de rua nesse lugar? Pessoas que não têm o que comer, o que beber, e moram na rua. E eu estava ali observando aquelas pessoas, como elas chegam, não tomam banho, não trocam a roupa, não escovam os dentes, o cabelo parece É diferente. São pessoas diferentes. São pessoas bem diferentes. E eu estava pensando, você já pensou uma pessoa dessa entrando ali, sentando no banco da igreja? Eu estava observando essas coisas e veio-me ao coração isso. Nós precisamos ensinar essas pessoas a ser gente.
como é que se comporta num lugar, como é que toma banho, como é que penteia o cabelo, como é que fala, como é que escova os dentes, que são necessidades biológicas básicas. E partindo daí, eu comecei a pensar em outras coisas. E eu cheguei a uma conclusão, meus amados irmãos e amigos aqui presentes. Eu e você precisamos aprender a ser gente como Deus quer que nós sejamos gente. Porque existe uma forma de ser gente. E se existe essa forma de ser gente, eu preciso buscar ser gente como Deus quer que eu seja. Mas quando Deus quer que eu seja gente da forma que Ele deseja, então a minha vontade está sendo colocada em xeque. Como eu e você vamos ser gente um para o outro, como Deus quer que nós sejamos? Meus irmãos, o texto está dizendo, exerça a misericórdia e faça a vontade do Pai. Porque se todas as vezes eu fizer a minha vontade, com certeza, eu temo dizer, mas é verdade, eu tenho quase 99% de chance de não ser gente como Deus quer que eu seja. Existe uma maneira de ser gente que Deus quer que nós sejamos, e é exercendo misericórdia para o próximo e fazendo a vontade dele. O mestre perguntou, o que eu devo fazer para ter a vida eterna, Senhor? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 grandes mandamentos que Jesus disse, faça isso e você irá bem, e você viverá. Jesus não contesta, porque essa é a maneira que Deus quer que eu e você sejamos gente. Olhando para o próximo com um olhar de misericórdia, mas olhando para Deus como Senhor absoluto de nossas vidas. Quando a vontade nossa está no centro da vontade de Deus, então não sou mais eu que vivo, mas Deus vive através de mim. Nessa noite, Deus te convida a entregar a sua vida nas mãos dele e deixar ele te ensinar a ser gente da maneira dele. Não da sua e da minha, mas da maneira que ele quer. Nós aprendemos muitas coisas a respeito de diversas maneiras e comportamentos, mas existe um comportamento que nos conduz à vontade de Deus, e é exercer a misericórdia como Cristo exerceu. Vontade do homem tem que estar sujeita à vontade de Deus. E então nós serviremos ao Senhor da maneira que Ele quer. E a terceira e última palavra é fé. A fé é crer nas coisas que ainda não aconteceram como se elas fossem acontecer. Isso é o que Hebreus fala. É crer nas coisas que não aconteceram como se elas fossem acontecer. Quem diria, pois, que eu hoje estaria aqui, 16 de março, um ano ordenado pastor? Quem olhava para mim e diria que isso aconteceria? Mas Deus me vê, não como eu me vejo, como Ele quer ver. Deus olha para você, como eu diria que Deus lhe veria aqui esta noite? Deus olha para você e lhe vê como um servo dele. Deus olha para você, ele vê como uma pessoa que tem um caminho a trilhar, estreito, para você não ir para a direita nem para a esquerda. Deus olha para você, ele vê como uma pessoa que tem um exemplo, um modelo a seguir, que é Jesus Cristo. E não o seu, o meu ou o do mundo, mas o de Jesus Cristo. E quando eu creio em Jesus, eu tenho certeza que Ele me guiará por esse caminho. Porque esse caminho é perfeito, é agradável
porque expressa a vontade dele nessa terra. Entretanto, muitas vezes nós pensamos que a fé é Deus fazendo algo porque eu pedi. Às vezes nós temos esse equívoco em nossa mente. Às vezes eu acho que fé é eu orar e Deus fazer acontecer. Eu creio que Deus fará dessa forma. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que a fé é eu orando a Deus para que Deus faça, mas Deus tocando ao meu coração para fazer. Às vezes eu penso que orar e ter fé é o suficiente. Mas quando eu oro e tenho fé e Deus toca no meu coração para fazer, muitas coisas acontecem. Por isso, misericórdia, fé e vontade são 3 pilares para a mudança de vida de qualquer um que quer andar conforme a vontade de Deus. Mas a fé, principalmente pelo ouvir a palavra de Deus, lhe dará o impulso através do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Porque Deus vai estar ali, imóvel, no seu lugar, olhando para você e lhe incentivando a andar no caminho que deve ser andado. Por isso, nesta noite, meus queridos amigos e amados irmãos aqui presentes, quando eu faço a vontade de Deus, eu tenho que estar disponível para não fazer a minha vontade. Quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que estar disponível para parar o que eu estou fazendo e sair da minha zona de conforto e estender a mão para o necessitado. Quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que crer que Deus é poderoso e capaz de fazer muito mais em minha vida do que eu possa imaginar. Porque Deus olha para mim e vê o que eu sou segundo os olhos dele e não segundo os meus próprios olhos. Existe uma grande distância entre aquilo que você vê, como eu me vejo, e aquilo como Deus me vê. Porque Deus me vê como um homem que carece da sua graça. Deus me vê como um homem que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas Deus me vê muito mais ainda como um homem que o serve nessa terra até Jesus voltar. Isso não me deixa um ser humano melhor nem pior, mas me deixa um ser humano em transformação. Até Jesus voltar, Deus está me transformando à sua maneira e à sua vontade. E nesta noite, Deus diz para todos nós essa mensagem. Como Deus nos vê homens e mulheres que estão sendo transformados pela graça do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero dizer a você que está nos visitando, você que veio aqui esta noite buscando de Deus uma palavra de conforto e de consolo da sua parte. Você que veio aqui esta noite cansado ou cansada de muitas coisas que você tem passado. E você veio aqui esta noite visitar esta igreja buscando uma resposta de Deus, talvez para um problema, talvez para um questionamento. E eu quero te dizer que Deus quer que todas essas coisas sejam submetidas à vontade dele. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. E é a melhor escolha que nós podemos fazer para as nossas vidas. Se você veio aqui esta noite com o desejo no seu coração de fazer uma entrega a Deus da sua vida, você veio aqui esta noite dizendo, Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, porque a minha vontade só me levou para lugares de tristeza. Se você veio aqui esta noite porque você trabalha muito, está muito atarefado ou atarefada, e não tem tempo nem de olhar para os seus filhos, para a sua esposa, não tem tempo de olhar para os seus amigos, para os seus pais, mas tem sido estressante a sua vida, eu quero nesta noite dizer para você que Deus quer te dar esse tempo para exercer misericórdia e conversar com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos,
exercer misericórdia com seus pais, exercer misericórdia com seus amigos. E se você veio aqui esta noite desacreditado e desesperançoso ou desesperançosa com tudo o que acontece nessa terra, eu quero te dizer que Deus quer te dar a fé que só o Senhor pode dar aos nossos corações no Senhor Jesus Cristo, porque só o Espírito de Deus pode te convencer a mudar de direção. Se você quer nesta noite mudar de direção, entregar o seu caminho a Deus e deixar Deus fazer de você um servo dele para todo sempre, me dê um sinal, eu quero orar por você. Há alguém aqui esta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe. Há mais alguém aqui que quer entregar o seu caminho a Jesus e andar com Ele segundo a sua vontade, mas não a sua própria vontade? Há alguém aqui? Eu quero orar por você. Há mais alguém que quer dizer: Jesus, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero orar por você. Há alguém? Não há? Então eu vou orar. Mas alguém? Amém. Deus abençoe. Amém. Há mais alguém que quer se entregar também a Jesus e deixar Ele fazer a sua vontade na sua vida? Deixar Ele exercer misericórdia? Há mais alguém? Só um sinal. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu não tenho pressa. Eu espero você se decidir, porque é um momento difícil mesmo. Eu passei por isso, eu sei como que é. E eu passei 2 vezes, na minha conversão e depois no chamado para pastor. Não foi fácil deixar a minha vontade de lado para seguir a vontade de Jesus. Não foi fácil. Mas eu estou aqui. Se eu conseguir, você também consegue. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Só um sinal. Eu quero orar. Não há? Então vamos orar, né? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essas vidas que se entregaram a Jesus nesta noite. Quero lhe agradecer aqui, Senhor, pela Cris, em especial, pelo Valdir, que o Senhor trouxe aqui esta noite. Quero te agradecer por todas essas vidas que entregaram-se ao Senhor. Que eles agora, Senhor, não vivam segundo a sua vontade, mas a vontade do Pai. Que o Senhor os ensine a exercer misericórdia sobre uns aos outros e sobre suas famílias. Que o Senhor também dê a ele o desenvolvimento de sua fé, para que eles, Senhor, a cada dia vivam experiências contigo que os façam crescer na fé. E que a sua esperança, que está em Jesus a partir de agora, seja elevada, Senhor, a tal ponto do nome deles serem escritos no livro da vida. E que esse nome, Senhor, ao ser escrito ali no livro da vida, com o sangue de Jesus, nós temos certeza que jamais se apagará. Nada pode apagar esses nomes desse livro. É por isso que nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa hora, eu gostaria que vocês se colocassem de pé. A igreja toda ficasse de pé nesse momento. Eu vou orar abençoando a cada um, pedindo a Deus que nos abençoe nesta noite. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça. E dentro do seu coração, você firmasse o seu firme propósito com o Senhor, de sair por aquela porta e exercer esses 3 pilares na nossa vida: misericórdia, fé e vontade de Deus. Senhor, ergo minhas mãos agora, Pai, com temor e tremor diante de Ti, rogando as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, ó Deus, para que o Teu povo, ó Senhor, seja bendito, Senhor, ao entrar e ao sair e ao permanecer. Que o Teu povo, Jesus, seja bendito aonde quer que vá, como a Tua palavra nos promete. A Tua palavra, Senhor, nos compara como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas, Senhor, não caem, mas estão sempre verdes. Mas, Senhor, também, tudo o que fizermos prosperará. Que o Senhor nos dê essa bênção essa semana, Senhor. Que tudo o que nós fizermos essa semana prospere em nome de Jesus. Que o nosso casamento seja próspero para a honra e glória do Senhor.
Que os nossos filhos sejam prósperos em nome de Jesus. Que os nossos pais, ó Deus, em obediência a eles, sejam prósperos em nome de Jesus. Que no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que estejamos, tudo seja próspero no que fizermos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.